Olá, bem-vindo à Comunidade Batista do Caminho em Praia Azul. Ficamos felizes em ter você junto com a gente. Nossa comunidade faz parte do povo de Deus e buscamos servir a Deus da melhor maneira possível e sempre lutamos para viver em comunhão uns com os outros e com o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Estamos reunidos virtualmente essa noite para oferecermos nosso culto de louvor e adoração a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Você é convidado nosso para participar. Vamos lá! Olá, queridos, graça e paz. É uma alegria para nós ter você participando conosco desse culto em louvor e adoração a Deus da Comunidade Batista do Caminho aqui em Americana, na Praia Azul. Vamos ouvir agora a palavra de Deus ministrada pelo pastor Márcio Rogério. Deus abençoe a todos. Graça e paz, queridos irmãos, mais um domingo, debaixo da graça, debaixo do cuidado do Senhor, debaixo da vontade do Senhor. E eu quero começar este culto dessa noite já profetizando sobre as nossas vidas, que a nossa semana que começa hoje seja uma semana abençoada, seja uma semana de milagres, seja uma semana da presença do Senhor nas nossas vidas, independente do que nós vamos encontrar ou enfrentar durante a semana, tenha convicção de que o Senhor estará com você, com sua casa e com sua família. Amém? Vamos para a palavra do nosso Senhor e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, uma palavra muito conhecida, mas eu não tenho dúvida que Deus falará conosco nessa noite através dessa mensagem. Neemias, capítulo 1, tem alguns nomes estranhos e meio difíceis de pronunciar, de entender, mas que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para que essa palavra entre no nosso coração e faça morada e traga frutos. Amém? Neemias capítulo 1, a partir do verso 1, diz a palavra do nosso Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Verso 3, disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas queimadas. Verso 4, tendo eu ouvido estas palavras, Neemias dizendo isso, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, como eu disse, antes que o Senhor fale conosco, abra o coração desse irmão, dessa irmã, desse amigo que está acompanhando esta mensagem agora, que vai acompanhar durante a semana, que vai receber por WhatsApp. Que o Senhor fale com cada um, que o teu Espírito Santo tire tudo aquilo que não pertence a ti e que o nosso coração seja terra fértil para ouvir a tua voz e entender os teus propósitos e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, essa palavra é uma palavra muito conhecida e
muito ouvida, com certeza, por você diversas vezes, mas o Senhor tem algo novo sempre em sua palavra e naquilo que nós meditamos. O Senhor tem sempre algo novo para nós, para o nosso coração. A palavra nos diz que Neemias era empregado, copeiro, servente e de um palácio, tinha uma vida estável. Se você acompanhar alguns comentaristas bíblicos, você vai ver que a vida de Neemias não era uma vida ruim. Ele tinha uma estabilidade financeira, ele morava bem, as pessoas gostavam dele, onde ele trabalhava, no palácio. E ele encontrou um dos seus irmãos e alguns amigos, e ele perguntou como estava a cidade. Como é que estava a cidade naquele exato momento? A cidade dos seus pais, dos seus avós, dos seus parentes, dos seus antepassados. E aí seu irmão e seus amigos lhe deram um relatório e disseram que a cidade estava em desprezo. Os muros estavam caídos. A cidade estava queimada, a cidade estava abaixo. Aquilo foi uma notícia ruim, uma notícia pesada que Neemias recebeu. E aí eu quero dizer que o tema dessa mensagem é exatamente esse: o poder da decisão. E você no final vai entender o porquê desse tema. Neemias ouviu atentamente o que seu irmão e os amigos lhe disseram. E quando ele recebeu essa notícia, esse relatório, ele foi para o caminho certo. Ele foi para o caminho correto, que não é muitas vezes o caminho que nós percorremos. Neemias decidiu, após ouvir a mensagem, ouvir o relatório de seu irmão e seus amigos dos irmãos, ele decidiu percorrer o caminho correto. Ele ouviu aquilo, ele absorveu aquele relatório, e a Bíblia diz que no verso 4: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante os céus. Como é a sua reação quando você recebe uma notícia ruim? Como é a sua reação quando você está passando por uma turbulência da vida, por uma circunstância contrária? Qual é a sua reação quando você está diante de uma dificuldade? Nós estamos vivendo isso, o mundo está vivendo isso hoje. Nós estamos vivendo debaixo de uma dificuldade muito grande em diversos sentidos. Saúde, finanças, e isso vem acarretando problemas familiares, problema no casamento, com filhos. Nós projetamos algo no dia 31 de dezembro e aparentemente parece que tudo ruiu. Mas nós precisamos entender, eu disse isso esses dias com alguns amigos, até fiz um post em meu Instagram sobre isso. Nós precisamos entender que cabe ao homem fazer os planos, mas que a resposta certa, correta, vem da boca de Deus. Então eu tenho falado com algumas pessoas que têm me procurado, angustiadas, eu tenho falado que nada acabou, que o projeto continua de pé e que os nossos planos, aquilo que nós projetamos, continua de pé, os nossos sonhos. Nós estamos em Deus e dependemos de Deus para tudo, e Deus é quem sabe se isso vai acontecer ou não. Qual é o nosso papel? Continuar orando, intercedendo, confiando e acreditando acima de tudo e de todas as coisas. Neemias recebeu aquele relatório e poderia muito bem voltar para os seus afazeres como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse afetado o coração dele, mas Neemias ouviu aquele relatório e foi para o caminho certo. A Bíblia não diz que ele não chorou e nem se lamentou, pelo contrário, ele chorou e se lamentou por alguns dias.
Querido, não é proibido se lamentar, não é proibido chorar, não é proibido estar desanimado, não é proibido passar por circunstâncias ruins e se abater. Não é proibido você desanimar por um instante, ou por algum momento, ou por um dia. Não é proibido você sentir essas emoções. Nós temos emoções. Nós vivemos com emoções. Então, não é pecado você se entristecer pela situação que nós estamos vivendo no dia de hoje. Não é pecado você se entristecer porque alguém da sua casa, algum amigo, algum vizinho, algum parente foi acometido pelo Covid ou foi acometido por algum outro tipo de enfermidade. Não é pecado você se entristecer por ter perdido o emprego. Não é pecado você se entristecer por alguém da sua casa ter perdido o emprego, pelas suas finanças que de repente parece que estava tudo controladinho e de repente já não está mais. Não é pecado você se lamentar por isso. Mas o segredo é exatamente o que Neemias fez. Ele decidiu não viver com aquilo para ele. Ele decidiu não viver com aquele relatório para ele. Ele decidiu não se sentar diante daquele relatório e deixar com que a vida continuasse ele com aquela angústia. Não, ele sofreu sim, ele se lamentou, como diz o verso 4 do capítulo 1 de Neemias, ele se entristeceu sim, mas o caminho correto foi o que ele percorreu. Após se entristecer, após se lamentar, ele esteve jejuando e orando perante Deus. O nosso maior problema é que nós percorremos o caminho incorreto, o caminho contrário. O nosso maior problema é que quando nós recebemos esses relatórios, é que quando nós vimos e vivemos debaixo de algumas dificuldades, nós vivemos por dias, semanas e meses, e aí nós procuramos e percorremos o caminho incorreto. Nós lamentamos com o vizinho, nós lamentamos com o marido, nós lamentamos com o amigo, nós lamentamos com Deus e o mundo, nós vamos lá nas nossas redes sociais e escrevemos aqueles textões dizendo que estamos passando por tudo isso, passando por dificuldade. Querido, o caminho correto após o lamento não é as redes sociais e nem as pessoas ao nosso redor. Grave bem isso, eu não estou dizendo que você não deva pedir ajuda. Eu não estou dizendo que você não deva se abrir com a pessoa de confiança, com o pastor, a pastora, com o seu esposo, sua esposa, o seu líder. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o muito fomentar é que nos tira da presença de Deus. O muito fomentar com as pessoas é que nos tira do caminho correto. Neemias lamentou. Neemias chorou, Neemias se entristeceu, mas após a tristeza e o lamento, ele esteve orando e jejuando perante Deus. Ele decidiu mudar aquele relatório, levar aquele relatório para o único que poderia ajudá-lo, direcioná-lo e mudar aquela situação. Ele levou a Deus. O que eu tenho visto de gente depressiva e infelizmente desanimada e procurando ajuda em todos os lugares possíveis e se lamentando com as pessoas erradas, se lamentando com quem não pode te ajudar, com quem não pode te aconselhar. O que eu tenho visto de gente conduzindo, a Bíblia diz que é impossível um cego conduzir outro cego. É muita gente pedindo conselho para outro cego, e o cego não tem como conduzir você. O cego não tem como, quem não tem discernimento, não tem como te ajudar a discernir a tribulação ou a turbulência que você está passando. Quem não tem luz não pode levar você para a luz. Quem não tem paz não pode levar você para a paz. O caminho correto após receber um relatório ruim, o caminho correto após receber um diagnóstico de uma enfermidade, o caminho correto após receber uma carta de demissão, o caminho correto após você receber uma palavra de um familiar seu dizendo que você não serve para nada, que você não chegará a lugar nenhum. O caminho correto é o caminho de Neemias.
levar os nossos lamentos ao Senhor. Eu posso levar para quem eu confio, mas essa pessoa precisa ter paz, precisa ser luz, ela precisa ter direção para me direcionar. Agora, não adianta eu ficar mandando a minha dificuldade num grupo do WhatsApp. Não adianta eu mandar a minha dificuldade somente, e eu não estou dizendo nós em comunidade, não estou dizendo isso, mas tem muita gente procurando ajuda com quem não tem luz. Tem muita gente procurando conselhos familiar para quem não tem uma família abençoada. Tem muita gente procurando o conselho de alguém que não tem conselho para dar. Neemias ouviu, tinha uma vida estável, tinha uma vida estabilizada, ouviu, se lamentou, se entristeceu, chorou por alguns dias, depois ele enxugou as lágrimas, sacudiu a poeira e levou ao Senhor. Quem pode abençoar a sua casa? Quem pode mudar a sua história? Quem pode curar a sua enfermidade? Quem pode abrir uma outra porta de emprego para você? Quem pode mudar a situação financeira que você está vivendo? É o Senhor. Ah, pastor, mas todo mundo está passando por isso, querido. A sua mãe e a minha mãe já nos dizia que nós não éramos todo mundo. Deus nos diz a mesma coisa. Nós estamos vivendo debaixo de um caos, humanamente falando, mas o nosso Deus ainda continua sendo Deus. Ele é o Deus Jeová Jirê, é o Deus da cura, é o Deus do milagre, é o Deus da salvação, é o Deus da transformação. Deus continua sendo Deus em meio a toda essa turbulência que nós estamos vivendo. Eu não sei por quanto tempo nós vamos viver isso. Eu não sei por quanto tempo nós vamos passar por isso, mas a certeza é, eu posso me entristecer, eu posso me chatear, mas eu preciso escolher o caminho correto, levar ao Senhor, ou levar a quem pode me levar ao Senhor. Chega da gente levar problema para quem não pode nos ajudar em nada, e pelo contrário, tem muita gente que além de não poder nos levar para a luz, nos ajudar, ainda nos leva para um caminho da perdição, do desânimo. Você vai para alguém desanimado, você volta pior. Procure quem você confie para te levar para a luz quando você estiver desanimado. Peça oração sim, peça ajuda sim, mas não se esqueça, o véu já se rasgou. Você pode se lamentar, você pode se entristecer, mas não esqueça, leve para quem pode transformar a sua história. Percorra o caminho que Neemias percorreu. O poder da decisão está nas tuas mãos. Para onde você quer ir? Você quer caminhar com aquilo que você está vivendo para as pessoas que não podem te ajudar em nada? Ou você quer caminhar para aquelas pessoas que de fato têm paz, têm luz, conseguem te direcionar e te leva direto ao Senhor? Leve tudo o que você está vivendo diante de Deus, em oração e em jejum, em meio à escuridão que nós estamos passando, mundialmente falando. A luz de Deus brilhará sobre as nossas vidas. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, muitas vezes nós falhamos, erramos, nos enfraquecemos, porque o poder da decisão está em nós e nós decidimos o caminho incorreto. Neemias ouviu tudo isso, um relatório desesperador, um relatório desanimador. Ele ficou triste, mas logo após ele orou e jejuou ao Senhor e diante do Senhor. Não existe outro caminho. A tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A tua palavra diz que é o Senhor quem ouve as nossas orações. Deus, que esse irmão, que essa irmã, que esse amigo, que essa amiga que está nos acompanhando agora, independente da hora, independente do dia, que essa pessoa leve agora tudo que ela está vivendo diante do Senhor. Que ela entenda que o Senhor pode mudar a história dela. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus.
Amém, queridos? Fique com essa palavra e não esqueça. O poder da decisão está nas tuas mãos. Você pode ficar triste. Você pode ficar preocupado. Nós estamos preocupados. Você pode pensar o que será do futuro, o que será do meu amanhã. Isso não é pecado. O problema é por quanto tempo. Quanto tempo nós vamos ficar desse jeito sem levar tudo isso ao Senhor? Por quanto tempo nós vamos passar por tudo isso sem levar a quem pode de fato nos ajudar? Leve tudo que você está sentindo. Leve tudo que você está passando diante do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que essa semana você decida mudar a sua história de uma vez por todas, levando tudo o que você está vivendo e passando a Ele, ao Senhor. Deus te abençoe. Thank you.